Galera, para começar o Conexão Unipan de hoje, nós vamos bater um papo com Mauro Rochlin, que é professor da LFG, da PUC Rio e também doutor em Economia. E é claro, nós vamos bater um papo sobre economia. Tudo bem, Mauro? Seja bem-vindo à Conexão. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, com certeza. Mauro, eu queria começar falando com você a respeito dessa pequena alavancada que nós percebemos aí na economia brasileira, né? Nós recebemos aí o número de que o PIB cresceu 1%. O que isso significa para o cenário brasileiro? Bom, em primeiro lugar, acho que é importante a gente frisar o cenário anterior ao do ano passado. É importante contextualizar o que aconteceu. A gente vinha de 2 anos de profunda recessão, ou seja, a economia andando de marcha ré. O país produzindo menos do que havia produzido anteriormente. Em 2015, o PIB havia caído 3,5%, em 2016 apresentou a mesma queda e as consequências são essas que estão aí ainda. Um número muitíssimo elevado de desempregados, hoje são quase 13 milhões de desempregados, e uma economia ainda com dificuldades de ganhar tração. Mas, como você comentou, no passado a gente teve uma pequena alavancagem, o número já foi positivo, o crescimento foi de 1%, fortemente influenciado por agricultura. A gente teve ano passado um desempenho excepcional do setor agrícola, o crescimento no setor chegou a mais de 15%, e outros setores começam a dar alguma amostra, não vou dizer ainda de uma recuperação mais robusta, mas, enfim, de alguma reação. A indústria apresentou alguma reação, o setor de serviços também, ainda que com números negativos. E, enfim, no final das contas, o que a gente viu foi a agricultura apoiando fortemente esse crescimento de 1%, a indústria marcando uma posição ainda muito pequena, ainda muito tímida, e, como eu falei, os serviços correndo um pouco atrás, mas também mostrando uma aceleração em relação ao ano anterior. Então, tudo isso registrou um crescimento um pouco maior. Agora, acho importante a gente comentar também dos fatores que promoveram esse crescimento. Do lado da agricultura, uma conjunção de fatores. O clima ajudou demais, né? São Pedro ajudou tremendamente esse resultado, sem dúvida nenhuma, mas também os investimentos que haviam sido feitos no setor tiveram esse resultado excepcional do ano passado. Do lado dos serviços e da indústria, a gente teve outros fatores que explicam um bom resultado. Em primeiro lugar, a gente teve a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. Esse dinheiro entrou na economia, ajudou a turbinar o consumo e, dessa maneira, ajudou a acelerar, de alguma maneira, o crescimento da economia. Taxas de juros um pouquinho mais baixas, isso também ajudou. Crédito um pouquinho mais flexível, principalmente para a pessoa física, isso também ajudou. E principalmente uma inflação mais baixa. Uma inflação mais baixa ajudou a recuperação do poder aquisitivo da população, e isso teve como resultado um pouquinho de consumo mais elevado. No final das contas, indústria e serviços foram favorecidas por esses fatores. Eles já começam a sentir agora que eles podem retomar algum investimento, né? A gente vê assim, que está começando a ficar mais tranquilos, né, diante do cenário. Olha, Larissa, eu vou te dizer que tranquilo seria demais, um né? tanto otimista. Devido à recessão. Exatamente, seria um certo otimismo. É verdade que os números para esse ano parecem ser melhores. A gente já fala de um crescimento em torno de 2,5%, que para o leigo pode parecer pouco, mas já é alguma coisa que denota, de fato, uma recuperação. E esse crescimento deve ter efeitos sobre o emprego. A gente espera a criação de alguma coisa perto de 1 milhão de novas vagas no mercado de trabalho. E a gente espera também que esse crescimento se dissemine por vários setores. Por exemplo, os serviços devem voltar a crescer esse ano. Então, o quadro esse ano é um tanto melhor. Agora, com uma observação, investimentos não voltam com mais força. A gente não vê o investimento, o empresário, de fato, voltar a investir no aumento de capacidade produtiva. Isso porque o cenário ainda é um tanto turbulento, principalmente o cenário político.
Eles estão ainda se estabilizando, né? O que você acha, então, que pode contribuir de agora para frente para que essa alavancada continue, né? Para que o PIB continue crescendo e a economia, no futuro, se estabilize, para que a gente consiga essa sensação de tranquilidade? Ok. Bom, eu acho que o fundamental é a recuperação do investimento. Nós costumamos dizer, nós economistas, que o investimento de hoje é o PIB de amanhã, porque investimento significa a compra de mais máquinas, mais equipamentos, ou seja, o aumento da capacidade de produção. Então, isso de fato é o que vai representar o que a gente vai chamar de crescimento sustentado. Para isso acontecer, acho que é essencial que haja uma resolução na questão da dívida do Estado, na questão fiscal. Acho que o principal entrave ao crescimento, ou à volta do investimento mais especificamente, é a questão fiscal. A gente tem hoje um país extremamente endividado, um governo que tem uma dívida muitíssimo elevada e essa dívida coloca em risco a recuperação, porque o empresário fica com medo de um eventual calote do governo. E esse medo, esse receio de um eventual calote desautoriza o empresário a investir de maneira mais decidida. Então, acho que é esse o X da questão. Ok, nós estamos diante agora de um segundo semestre que tem Copa do Mundo, tem eleições. Quais são as perspectivas aí para esse segundo semestre? Bom, pois é, eu acho que tudo vai depender de como se encaminhar a campanha presidencial. Na medida em que se verificar o favoritismo de um candidato comprometido com o que a gente chama de um ajuste fiscal, ou seja, de uma redução no endividamento do Estado, à medida que esse quadro se configurar de maneira mais clara, eu acho que a gente pode pensar na volta do investimento. De outro lado, se a gente vê um candidato menos comprometido com esse tipo de proposta, de se buscar esse ajuste fiscal, esse reequilíbrio, essa reorganização nas contas do Estado, na medida que a gente não verificar um candidato favorito emergir com um discurso contra esse ajuste fiscal, a gente vai ter mais dificuldade de pensar na recuperação da economia. Mais uma vez, batendo na tecla da importância, né, dessas eleições, de ter consciência em quem vamos votar, porque isso pode influenciar muito a economia. Sem dúvida. Que vamos viver nos próximos meses. Exatamente. Eu acho que, na medida em que pairam dúvidas acerca de que política, ou que proposta política vai ser vencedora, a gente vê que empresários adiam investimentos e, com isso, a recuperação de uma maneira mais robusta vai tardar um pouco mais a retornar. Ok, a gente sabe que vai ser muito importante, né, essa decisão, mas independente disso, o que você acha que vai manter aí nossa economia firme e sustentável para 2019? Pois é, eu acho que seria exatamente isso. Um compromisso com a questão fiscal, um firme propósito com relação à recuperação das finanças do Estado e aí automaticamente a gente veria o investimento retornar. Agora, algumas outras questões que seriam periféricas, mas seriam também importantes, deveriam ser mencionadas. Por exemplo, a manutenção de uma inflação muito baixa. A inflação nos últimos 12 meses não passa muito de 2%. Manter a inflação nesse nível é muito importante, porque isso vai garantir à população a manutenção do seu poder aquisitivo. Então, essa é uma questão relevante, a questão da inflação. Segundo, uma taxa de juros baixa. Isso é importante. Um crédito barato ajuda a turbinar investimento, ajuda a turbinar consumo, contribui para a recuperação da economia. Basicamente isso, quer dizer, essa questão é uma questão importante. Aliás, diante disso, acho que é importante um comentário. A gente tem visto recentemente uma alta mais expressiva do dólar. E isso está relacionado a um cenário externo, mas também está relacionado a essa dúvida que paira com relação ao ajuste fiscal no Brasil, essa turbulência política, digamos assim. E essa alta do dólar, ela tem efeitos negativos sobre a inflação. Um dólar mais caro significa um produto importado mais caro. Significa também um produto nacional que usa insumo importado mais caro. Então, veja como essa turbulência política, ao influenciar, por exemplo, ao impactar o dólar,
acaba tendo efeito sobre a inflação e uma rebatida sobre o PIB. Sobre o consumo e sobre nossas vidas, nas contas mensais, né, Mauro? Exatamente, Larissa. Bacana, muito obrigada então, Mauro, pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Conexão. Foi um prazer e a gente espera recebê-lo mais vezes. O prazer é meu, espero estar aqui com vocês de volta brevemente. Ótimo, com certeza. Pessoal, nós vamos então para o intervalo bem rapidinho, mas nada de sair daí, porque já já eu volto com mais Conexão.